Boa noite. Boa noite. Hoje foi a minha vez de tirar a blusa de frio lá do fundo do guarda-roupa e usar uma vez no ano, né? Eu vi que muitos já fizeram aí esse trabalho e Tainá encontrou esse suéter lá e chegou a minha vez de aproveitar menos um pouquinho, né? Porque é sempre muito rápido. A gente fica 364 dias de muito calor, tem 1 ou 2 dias que vem o friozinho para a gente tomar aquele caldo com torrada, juntar todo mundo na casa da avó, na casa da mãe e ficar um pouco mais próximo um do outro, né? Eu estou muito contente de ter chegado até aqui com os irmãos, de ver, como já foi destacado aqui, o interesse. Sempre nós tivemos pessoas desde quinta-feira aqui entusiasmadas, atentas àquilo que Deus tem falado e saibam que isso é o grande combustível. Isso é o que faz a gente continuar acordando cedo e dormindo tarde para estudar e para preparar a palavra como nós temos feito aqui. Nós pedimos que os irmãos orem pela nossa vida, pelo nosso ministério, orem também pela Igreja de Santa Vitória, para que juntos nós possamos caminhar aí em direção à vitalidade e deixarmos para trás todos esses fatores que nós vimos aqui. Hoje nós vamos falar apenas de o último dos motivos que pode levar uma igreja ao falecimento. E agora, esse motivo, esse problema, ele é de ordem matemática. Nós precisamos fazer contas nessa noite, porque nem sempre existiu aqui esse bom e expressivo número de cristãos. Ou desde o primeiro culto, aqueles que estiveram aqui na inauguração, já tinha aqui 80, 100 membros. Foi assim? Não foi, né? Nem sempre existiu e nem sempre vão continuar existindo. Por que não vai? Porque as pessoas mudam. Mudam como? Não de comportamento, não de conduta, mas elas mudam de endereço. Então, alguns de vocês, talvez guiados pelas circunstâncias, terão que mudar para outra cidade. Então, o rol de membros dessa igreja vai ser diminuído. Eliezer, eu amo Ituiutaba. E eu amo esse bairro. Eu sei que tem gente aqui que não muda do bairro Platina de jeito nenhum, né, Gabriel? Construindo aí uma casa, porque o bairro Platina é bom demais. Mas se você não mudar de endereço, um dia você vai ter que mudar. Você vai ganhar um CEP celestial. Um dia nós vamos morrer e um dia você não vai ter mais condições de fazer parte fisicamente dessa igreja. Querendo nós ou não, essa é uma realidade. A não ser que Cristo venha antes disso. Então, o resultado matemático, a consequência lógica dessa realidade de que as pessoas mudam, é que de pouco a pouco, se não houver uma reposição, de pouco a pouco, essa igreja não vai ter mais integrantes, não vai ter mais membros até o ponto em que ela ficará deserta, ela vai deixar de existir. Hoje nós vamos falar então sobre como é que nós podemos promover a continuidade, como é que nós podemos levar adiante esse trabalho, não só a continuidade dessa igreja, mas de todas as igrejas ao redor do mundo, que é a evangelização. Se nós nos esquecermos desse nosso dever, essa igreja vai deixar de existir, essa igreja vai morrer. Se nós não divulgarmos o plano de salvação de Deus, ofertado gratuitamente a homens e mulheres em todos os lugares do mundo, a nossa igreja morrerá. Infelizmente, nós temos o conhecimento de que várias igrejas, além de não ter o trabalho de evangelização que acontece de casa em casa, quando membros da igreja marcam uma visita, marcam um estudo, indo na casa das pessoas, porque muitos não vêm até aqui, além de a maioria das igrejas não estar fazendo mais isso, muitas estão substituindo esse tempo que estamos tendo agora, onde geralmente no domingo à noite é falado especificamente sobre Jesus, sobre o plano de salvação, e muitas delas não fazem mais isso, e falam de qualquer outro tipo de assunto, menos do evangelho. E outras que ainda falam, infelizmente, não tem pessoas propensas. Em que sentido, Eliezer? Todo mundo que vem no culto já é salvo.
Não tem a possibilidade de ter algum tipo de acréscimo, porque todo mundo já faz parte da família de Deus. E eu fiquei muito entusiasmado ontem quando algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: Eliezer, estou levando uma turma, estou levando um pessoal aí para o culto, e eu estou muito empolgado, estou trazendo gente nova. É sempre bom estar aqui nessa igreja, porque quase sempre existem pessoas, pelo menos no meu conhecimento, ainda não fazem parte da família de Deus e que têm essa oportunidade, têm essa possibilidade de haver conversão e salvação de vidas. Que mensagem é tão poderosa que precisa ser falada e divulgada? Que mensagem é essa que é importante demais, que nós não podemos nos esquecer? Podemos esquecer de várias coisas, mas dessa mensagem não. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, e nós vamos finalizar hoje a leitura do verso 5 até o verso 6. Apocalipse capítulo 3, verso 5 até o verso 6. Jesus, o dono das igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, está falando. E quando ele está falando, nós ouvimos. O que você tem a dizer, Jesus? Ele diz: o vencedor será vestido de branco, e de modo nenhum, escute isso, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Amém? Amém. É essa mensagem que jamais pode ser esquecida por todas as igrejas de todos os tempos, se é que ela quer continuar viva. Meu objetivo nessa noite, nessa última mensagem que nós temos, no primeiro momento é definir o que é o Evangelho, de uma forma bem simples, vendo pelo menos 4 informações sobre o conteúdo, o que é essa mensagem. E depois de fazer isso, eu quero ver com os irmãos 3 informações sobre o papel de Jesus na recepção do céu. Como é que ele está envolvido nisso, na porta de entrada, no acolhimento que nós vamos receber quando sairmos dessa vida terrena e irmos para a eternidade. Definimos o Evangelho e depois vemos o papel de Jesus na recepção do céu. Eu quero começar contando para vocês uma parábola que não foi inventada por mim. O próprio Jesus um dia, utilizando desse método de ensino, ele conta uma história que tem um princípio muito valioso por detrás. Ele diz que um certo homem estava andando por meio de alguns campos, até que ele chega a um campo, a uma fazenda muito especial, que tinha ali enterrada, que tinha ali perdido, esquecido, um tesouro extremamente valioso. E ele começa a desenterrar, ele começa a cavar, até que ele consegue tirar para fora aquilo. E quando ele percebe o quanto aquele tesouro era valioso, ele deixa aquilo ali guardado, escondido, e sai correndo. E Jesus diz que ele vende tudo que ele tinha, ele vende o carro, ele vende a casa, ele pega o dinheiro que estava guardado na poupança, todas as suas economias, e faz o quê? Eu vim aqui comprar essa fazenda, essa propriedade agora vai ser minha. Ele faz isso, ele abre mão de tudo que ele tinha, de todas as suas economias, porque ele tinha o conhecimento do valor daquele campo. Aquele campo não era um campo normal, ele tinha um tesouro extremamente valioso, mais valioso do que tudo o que ele tinha, de todos os seus patrimônios, de todas as suas economias. Eu pergunto a você, seria prudente fazer isso? Investir tudo? Apostar tudo em uma única coisa? Talvez a nossa sociedade atual responderia que não.
mesmo diante de uma história bonita como essa, porque nós estamos vivendo no tempo das betes, não é? As casas de aposta, os jogos de azar, onde muitas pessoas estão acabando com as suas vidas, se endividando, gastando tudo que tem e até o que não tem, porque tem gente que pega emprestado, faz um empréstimo do banco, vai lá na Carol e pega um dinheiro para apostar, para investir nisso, pensando que poderão ficar ricas ou ter algum tipo de conforto, algum tipo de consolo para suas famílias. E eu acho que nesses aplicativos e nos sites de aposta tinha que ter uma foto de um mendigo debaixo de uma ponte, igual tem nas cartelas de cigarro o pessoal com câncer, para que a gente pudesse ver o quanto isso é destrutivo, o quanto isso faz mal. Mas, resumindo, a grande maioria de nós certamente responderíamos: não, não é prudente fazer isso, apostar todas as fichas em uma única coisa. E no ramo dos investimentos legais, as pessoas vão dizer: você precisa diversificar a sua carteira. Então, invista seu dinheiro um pouco em imóveis, invista na pecuária, invista em aplicações financeiras, invista em ações, diversifique por caso de algo dar errado com esse investimento, você tem esses outros para poder compensar e está tudo bem. Então não, as pessoas inteligentes jamais concordariam com esse homem a ponto de apostar tudo nesse único plano. Mas essa parábola, contada por Jesus, diz que esse homem fez isso. Ele se depara com aquele tesouro valioso, ele faz as contas e ele diz: vale a pena, eu vou fazer isso. E eu imagino a família daquele homem dizendo: você está ficando louco. Tudo que a gente conquistou durante a vida, eu te ajudei a trabalhar aí, rapaz, para a gente comprar essa casa, para a gente comprar esse carro, e agora você quer desfazer de tudo isso? Você não está bem da cabeça. Só que Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a esse tesouro. O reino dos céus tem uma certa ligação com a atitude desse homem. O reino dos céus exige que o discípulo, aquele que quer os benefícios, caia de cabeça, sim, aposte todas as fichas, sim. E, obviamente, essa parábola não foi escrita para falar sobre dinheiro. No final do culto, ninguém vai pedir seu dinheiro aqui, pode ficar tranquilo. Não é esse o ponto. Esse homem abre mão de tudo que ele tinha, porque ele conhecia o valor daquilo que estava em jogo. Nós vamos, então, depois dessa parábola, entrar na definição daquilo que seria o Evangelho. O texto que nós lemos diz que o vencedor seria vestido de branco e de modo nenhum ele teria o seu nome apagado do livro da vida. Pelo contrário, Jesus confessaria o seu nome diante de Deus. Eu quero relembrar aqui as garantias de proteção que o Evangelho coloca diante de nós, para que essa igreja, para que a nossa igreja não entre naquela estatística. Antes de tudo, quem é esse vencedor que aparece nessa passagem? Quem é esse investidor que abre mão de tudo por conta daquilo que ele ouviu que o Evangelho pode te dar? Essa pergunta é importantíssima, porque a resposta dela pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então eu queria que você prestasse muita atenção em cada um dos pontos que nós vamos pensar aqui. O Evangelho é uma excelente notícia em meio a tanta coisa ruim que todos os dias nós escutamos. O Evangelho é uma receita completa que pode salvar até o que estiver no mais alto grau de enfermidade. O Evangelho é uma luz no fim do túnel para aquele que está perdido. O Evangelho é o nome que a Bíblia dá para um plano de salvação que o Deus Criador e sustentador de toda a humanidade, de toda a criação, criou, desenvolveu para que as suas criaturas caídas, imperfeitas, rebeldes, pecadoras, de alguma forma se reconciliem com Ele. Evangelho é isso.
É um plano que o próprio Deus cria, com uma rota de fuga, com um caminho que nos leva e que nos reconecta a Ele. Então eu quero ver com vocês algumas demandas do Evangelho. E felizmente você está aqui, porque tudo começa com ouvir. Quero encorajar você a continuar ligado e dando atenção a cada um desses detalhes. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o vencedor, o investidor, aquele que já entendeu e já se apropriou do Evangelho, é alguém que reconhece e que admite que tem um problema com Deus. É alguém que olha para as suas atitudes, alguém que olha para as suas palavras, que observa os seus pensamentos, as suas motivações e chega à conclusão de que é um pecador. Chega à conclusão de que está quase sempre errando o alvo, que está quase sempre ferindo e quebrando as leis de Deus, decepcionando Deus, aquele que instituiu algumas leis para nossa proteção, para o nosso bem. Ele faz isso amorosamente. O investidor, o vencedor, é o indivíduo que reconhece isso, que ao invés de ficar se justificando, mas eu só sou assim por causa disso. Eu não sou tão ruim como o meu vizinho, o meu colega de trabalho, eu não sou tão perdido como ele. Aquele que entendeu de fato o Evangelho não faz isso. Ele bate no peito e ele reconhece, ele admite a sua maldade. Esse é o primeiro degrau do verdadeiro Evangelho. Sem reconhecimento, se você não entender que você tem um problema grave com Deus, que precisa ser resolvido, o Evangelho não vai fazer sentido, ele não vai ter efeito na sua vida. Segundo lugar, o vencedor, o investidor, é aquele que se arrependeu do seu atual estilo de vida. É alguém que não para na etapa do reconhecimento, porque muitas pessoas dão esse primeiro passo. Eu me lembro de um dos gerentes que eu já tive no trabalho, que sempre quando ele cometia algum pecado, quando ele contava uma mentira, quando ele difamava alguém, ele me olhava e dizia assim: Eliezer, eu vou para o inferno mesmo, não tem jeito não. Reconhecia, ele sabia da sua pecaminosidade, mas ele ficou só nesse passo. Ele não foi para o degrau seguinte, ele não conseguiu mudar as suas convicções, as suas percepções, e é exatamente a isso que o arrependimento está ligado, a uma reprogramação mental que envolve novas percepções, que envolve novos desejos, novos anseios, e a pessoa que se arrependeu vai querer ter contato com esse livro, a pessoa que se arrependeu vai querer estar com o povo de Deus, ela vai querer fazer agora o bem. E envolve também uma certa aversão a tudo aquilo que é mal. É como uma troca de lentes. É passar a olhar para o pecado da mesma forma que Deus olha. É de maneira alguma celebrar o pecado, que é o que muitas pessoas estão fazendo. E elas estão aí exibindo a sua maldade, exibindo a sua imoralidade, exibindo a sua embriaguez, exibindo a sua maldade como se fosse um troféu, e elas postam nas suas redes sociais. Elas ficam o tempo todo se orgulhando e batendo no peito, dizendo: olha só o que eu fiz, como se fosse algo vantajoso, se gloriando daquilo que deveriam se envergonhar. O indivíduo que se arrependeu, quando ele tropeçar, quando ele falhar, ele vai ficar extremamente triste, ele vai ficar envergonhado, porque ele sabe que está fazendo mal para si mesmo, ou mal para o seu próximo, para a sua família, e está principalmente interrompendo o seu relacionamento com Deus. Essa é uma etapa contínua na vida de todo verdadeiro cristão, que só vai acabar na eternidade, quando o pecado não tiver mais influência sobre as nossas vidas. Terceiro lugar, que é o Evangelho. O vencedor que Jesus menciona aqui, o investidor que apostou tudo nisso, é aquele que mira a sua fé, que mira a sua confiança em um único alvo. Ele só tem um
objeto de confiança. Ele acredita com todas as suas forças em uma única coisa. Ele reconhece a sua impotência, ele se arrepende, e o que ele faz? Ele não tenta resolver o seu problema com Deus com as suas próprias mãos. Ele não tenta compensar a sua maldade com coisas boas. Ele não tenta atrair a atenção de Deus com boas obras, fazendo caridades, fazendo penitências, fazendo atos de sacrifício, fazendo jejuns. Não, ele não faz isso. E ele também não confia em homens. Ele não confia em pastores, porque sabe que todos eles são pecadores e falhos como ele. Ele não confia em padres e muito menos no Papa, porque ele sabe que nenhum desses indivíduos podem salvá-lo da ira de Deus. No que ele crê, no que ele confia, aonde está a fé do vencedor, daquele que conheceu e entendeu o Evangelho? Ele confia totalmente na obra realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, um evento que marcou a história, que dividiu a história, a morte substitutiva de Jesus Cristo, o santo e justo Filho de Deus. Ele sabe, através da pregação do Evangelho, que há quase 2000 anos atrás, ele veio ao nosso mundo para receber, para sofrer o castigo e a punição que nós merecíamos. Talvez o texto mais assombroso que nós temos em toda a Bíblia, que fala sobre esse assunto, é o que o profeta Isaías escreveu sobre esse episódio. Observe a intensidade das palavras que ele utiliza para se referir à forma que Deus puniu e castigou Jesus em nosso lugar. O texto diz que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões. Diz que ele foi esmagado, ele foi espremido por causa das nossas iniquidades. E o castigo que hoje concede a nós a paz, a tranquilidade, estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelo sangue dele sendo derramado e vertido naquela cruz romana, depois de ser humilhado, espancado, concede a nós a nossa salvação. O vencedor entende isso, o investidor entende que isso, e isso somente, é suficiente. Ele entende que não precisa de complementos, porque a Bíblia diz que crendo nessa obra, de acordo com o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, nós somos justificados. Justificação é o processo onde um inocente, onde um culpado passa a ser considerado por Deus um inocente. É o que nós conseguimos através de Jesus Cristo. O vencedor reconhece, o vencedor se arrepende, o vencedor confia. E depois que já está tudo pronto esse processo, ele já é salvo, ele formaliza esse acontecimento interno e invisível, que só você e Deus sabe da sua autenticidade. Só vocês dois sabem se realmente aconteceu ou não. O vencedor é aquele que sem nenhum receio confessa publicamente que Cristo é o seu Salvador, que Cristo é o seu dono, porque Ele nos comprou com a sua própria vida, Ele morreu em nosso lugar. Confessa que esse grande livramento foi conquistado através dele, e por isso o vencedor fala de Jesus para os seus amigos, por isso o vencedor fala de Jesus para os seus vizinhos, por isso o vencedor usa as suas redes sociais para falar de Jesus, porque ele entende e ele tem prazer, ele não se envergonha de compartilhar a sua fé, porque ele sabe o poder transformador e salvador que essa mensagem tem. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o Evangelho. Essa é a melhor notícia que você vai ouvir, se você ainda não tinha conhecimento, por toda a sua vida. A boa notícia de salvação. Finalizamos esse primeiro bloco e, como prometido, eu quero ver com vocês agora alguns detalhes do texto que nós lemos,
que falam sobre o papel de Jesus na recepção, no hall de entrada dos céus. Vocês já perceberam aí que o livro de Apocalipse é cheio de metáforas, não é? Tem várias figuras, tem um monte de bicho que simboliza alguma coisa, tem umas pedras que têm um significado, tem uma série de itens utilizados como uma forma de ensinar, uma forma de ilustrar o que o autor está dizendo. E agora, voltando para o texto que nós lemos, o autor tem em mente, Jesus tem em mente uma grande festa. Imagine aí, uma festa daquelas bem boa mesmo, com tudo que tem direito, com toda a decoração. Não vai ter nessa festa aqui o girassol artificial que nós vimos ontem. Vai ser tudo flor de verdade mesmo. A melhor comida que nós pudermos imaginar, a melhor música, uma grande festa. Eu tenho uma pergunta para as mulheres agora. O que nós precisamos? Você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, hein? O que nós precisamos quando nós somos convidados para participar de uma festa chique, importante? Fala! Roupa nova. É isso? Eu ouvi um clamor aqui. A primeira coisa que vem na cabeça, principalmente do público feminino, fique com isso em mente, roupas novas. E os homens? Respondendo de forma racional aqui, eu só vou ir a essa festa se acontecer o quê? O que eu vou precisar para ter a condição de ir nessa festa? O que eu vou precisar? Alisson, estou contando com a sua contribuição. Vem comigo. Você nunca me decepciona. Eu só vou na festa se eu receber um convite. Não é? Eu não sou intrometido. Escutei ali uma música, vi umas luzes bonitas, vou lá. Vou lá. Será que eles vão deixar eu entrar? Não é assim que funciona. Tem um negão lá de gravata assim, meu amigo. Ele não deixa de jeito nenhum. Se você não tiver, desculpa. Tem um segurança muito bem preparado, bem equipado para poder garantir que só aqueles que receberam o convite que entrarão nessa festa. E além disso, uma outra preocupação que nós temos é com a nossa companhia. Quem vai estar nessa festa? Com quem que eu vou sentar lá? Porque tem várias pessoas que mesmo diante de um convite para uma festona, eu já escutei e falei, rapaz, vou agradecer demais, mas eu não conheço aquele povo lá. Eu não tenho muitos amigos, aí eu vou ficar lá escanteado, eu vou passar vergonha, ninguém vai querer sentar comigo, ninguém vai falar comigo, eu vou ficar sobrando. Não é isso? Às vezes pode acontecer. 3 preocupações. O que é que eu vou vestir? Cadê o meu convite? E com quem eu vou participar dessa festa? Os indivíduos que ouvem essa mensagem e seguem esse protocolo que nós veremos aqui, terão acesso a essa festa monumental, extraordinária. Os textos que nós lemos estão falando da nossa entrada nos céus, onde finalmente nós estaremos diante da presença de Deus. E nós temos aqui pelo menos 3 detalhes sobre a participação de Jesus. A primeira coisa é que ele garante o nosso vestuário. Irmãs, fiquem tranquilas, não se desesperem, porque ele tem roupas novas. Ele diz que aqueles que entenderem essa mensagem, aqueles que seguirem aquelas etapas, aqueles 4 passos que nós falamos, ele receberá da parte do próprio Jesus Cristo um vestido, uma roupa branca, vestes brancas. O próprio Jesus, que fez a parte mais dura desse serviço, que foi morrer, ele teve que morrer para que isso fosse possível. Ele está garantindo também o look mais apropriado que nós vamos precisar para entrar nos céus, para vivermos a eternidade. Ele está garantindo aqui que lá ninguém vai passar vergonha, ninguém vai ficar te olhando torto assim para ver que marca que é a sua roupa, para ver se é da coleção nova, para ver quem foi o estilista que produziu. Não, isso não vai acontecer. Não vão olhar o preço, não vão olhar a cor, porque tudo isso já foi
criado e desenvolvido por Jesus Cristo. E figuradamente, ele utiliza a expressão vestes brancas, mais uma vez ensinando aqui que os vencedores serão recompensados na eternidade, que ele cuidará de todos os detalhes. E essas vestes são brancas porque elas indicam a total ausência do pecado. Elas indicam uma santidade plena e completa, onde nós não seremos mais assediados, seduzidos e dominados pelo pecado. Então não se preocupe, Jesus já cuidou desse detalhe. Você tem garantia de que terá o melhor vestuário possível para entrar nos céus e participar dessa grande festa. Segundo lugar, falamos sobre convite. Tem que ter. Jesus tem em mente agora a garantia do acesso, do nosso acesso, da nossa entrada nos céus. Nós pensamos no início sobre o ingresso, sobre o convite, que geralmente o segurança da festa, ele recolhe, ele tem ali uma lista, ele tem um livro, e eu não sei você, mas eu sempre fico meio apreensivo, que a gente já chega atrasado, né? Aí o segurança olha pra gente e diz, como é que é seu nome? Aí a gente fala e fica esperando ele achar, e tem hora que demora, né? Principalmente quando seu nome é Eliezer, porque não acha de jeito nenhum. E aí depois de procurar, conferir com o convite, conferir se você está ali no livro dos convidados, ele diz, aproveite a festa. Ele abre um sorrisão. Até ver que seu nome está ali, não tem muito acolhimento, mas depois de verificado, depois de conferido, se o nosso nome estiver ali, nós escutaremos um bem-vindo. E aqui Jesus está garantindo isso. Ele diz que de modo nenhum o vencedor, de modo nenhum o investidor, aquele que abriu mão de tudo para abraçar o Evangelho, de modo nenhum aquele que reconheceu, se arrependeu, creu e confessou o nome dele, terá o seu nome retirado do livro de entrada dos céus. Ele está garantindo aqui o nosso acesso à vida eterna e também garantindo a durabilidade do nosso convite, do nosso bilhete, por assim dizer. E por que Jesus toca nesse assunto? Porque ele fala que jamais seria apagado. Muito provavelmente ele utiliza aqui um detalhe, vamos chamar de cultural. Os romanos tinham o hábito de, no momento da execução de um criminoso, de um prisioneiro, os cartórios da época excluíam o nome daquele indivíduo para que o nome dele não ecoasse na história. Alguém que fez coisas ruins, coisas más, sempre que possível, eles eliminavam, eles riscavam o nome desse indivíduo do cartório, do registro das pessoas que faziam parte da cidade em questão. E eles faziam a mesma coisa com os cristãos. Como nós vimos aqui, eles faziam a mesma coisa com os cristãos que se posicionavam e diziam assim, nós não vamos adorar o imperador, nós temos um Senhor só, então vocês podem fazer com a gente o que quiser. Esses indivíduos tinham os seus nomes retirados dos livros que mencionavam os integrantes, os moradores daquela cidade, e assim eles perdiam a sua cidadania, e assim eles perdiam todos os seus privilégios. Eles tinham dificuldade para arranjar um emprego, eles tinham dificuldade para comprar, eles tinham dificuldade para vender, mas aqui Jesus está dizendo assim, acalmem-se, porque eu garanto a vocês, que vocês, os fiéis, os vencedores, vocês que estão firmes em mim, jamais terão os seus nomes apagados, retirados do livro da vida. Eu estou garantindo para vocês aqui o acesso. Eu estou garantindo aqui a durabilidade da salvação de vocês. Eu estou garantindo aqui a perseverança da salvação de vocês. É preciso fazer um parênteses aqui, porque nem todos os cristãos, nem todos os estudiosos da Bíblia concordam com esse ponto.
E muitos dizem, olha, é possível, em algum momento da sua vida, a depender das suas obras, a depender se você continuar sendo um bom menino ou não, você pode perder a sua salvação. Mas o que esse texto e outra dúzia de textos que falam sobre esse assunto nos ensinam é que uma vez que nós fomos alcançados, uma vez que nós fomos resgatados pela graça salvadora de Deus, nós jamais seremos desligados dela, jamais seremos separados dela. Isso nós damos o nome de perseverança dos santos. Eu não quero ficar somente com esse texto aqui, eu pensei em alguns para fundamentar esse ponto. Jesus está dizendo que jamais apagaria o nome dos salvos, os verdadeiros. E talvez a maioria dos estudiosos se confundam com pessoas que estão no nosso meio, que ouviram o Evangelho, que foram convencidas, que continuaram durante um bom período no meio do povo de Deus, mas pararam apenas na etapa do convencimento. Não se arrependeram de verdade, não creram de verdade. E por isso elas não perdem, porque elas nunca chegaram a ganhar. Nunca tiveram e por isso não podem perder. Em outra ocasião, o mesmo Jesus, utilizando a figura de um pastor com as suas ovelhas, diz assim: eu a conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, eu dou. A salvação é um ato divino em nosso favor. Eu dou. E observe o que ele diz em seguida: elas jamais perecerão, elas jamais serão condenadas, jamais alguém poderá tirá-las da minha mão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Elas estão seguras, elas estão protegidas sobre o meu poder, sobre as minhas asas. Paulo fala bastante sobre esse assunto, e talvez o texto mais solene, mais confortante de tudo que ele já escreveu, seja a passagem aos Romanos, capítulo 8. Ele lança algumas perguntas e ele responde essas perguntas. Observe o que ele diz: quem os condenará? Ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, e ele está à direita de Deus e também intercede por nós, ou seja, ele é o nosso advogado e nada poderá reverter o perdão e o processo de inocência que ele nos deu. Isso não pode ser revogado. E ele complementa dizendo: alguém pode nos separar do amor de Cristo? Existe algum indivíduo? Existe alguma situação? Existe algo tão poderoso ao ponto de destruir o plano de Deus, o projeto de Deus, a salvação de Deus? E ele coloca aqui umas possibilidades muito fortes, que talvez um estudioso desavisado pode pensar que isso é suficiente para nos separar do amor de Cristo. E ele pergunta: será que tribulações, problemas, dificuldades, será que isso não tem poder para nos separar do amor de Cristo? A angústia, a tristeza, a depressão não tem? A perseguição, nós falamos bastante sobre isso aqui, será que isso não pode nos separar do amor de Cristo? A fome não pode? A nudez não pode? O perigo não pode? A espada não pode? Ele enche o peito e responde: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente, as coisas de hoje, nem as do porvir, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem os governantes do nosso país, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus garante o acesso aos céus e Jesus garante a conservação desse acesso. Ele garante a durabilidade, a continuidade da nossa salvação. Eliezer, para que tanta ênfase nisso?
Para que tantos textos complementares em relação a esse tópico? Por que você contou a parábola do investidor que eu estou tentando conectar até agora? Porque não dá para apostar tudo. Não dá para abrir mão de tudo e investir em algo que não tem garantia. Essa igreja jamais te encorajaria a renunciar tudo que você tem, até mesmo a sua própria vontade, talvez deixar de ter aquela comunhão plena com a sua família, com seus amigos, para abraçar algo frágil, algo descartável, que em algum momento da sua vida pode ser perdido. Então, por isso, eu estou dando essa ênfase. Por isso, a parábola do investidor. Para que você tenha condições claras de apostar todas as fichas, como nós vemos no início. Para você mergulhar de cabeça, sim, nesse plano perfeito, completo e salvador que o próprio Deus instituiu. Jesus cuida do vestuário, Jesus cuida do acesso e Jesus cuida da companhia. Lembra daquela mesa cheia? Sorrisos, acompanhantes. Jesus diz: quando você chegar diante de Deus, eu estarei com você, eu serei o seu companheiro. Eu me colocarei entre Deus e você, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos que estarão fazendo a segurança desse evento. Eu mesmo. Lá no céu nós não ficaremos deslocados. Lá no céu nós não ficaremos perdidos. Lá no céu nós não teremos tristeza, porque nós estaremos na mesa do filho do dono da festa. Ele mesmo estará conosco. No dia do julgamento, Jesus será o nosso advogado. Ele defenderá a nossa causa diante de Deus, destacando o fato de que aqui na terra nós fizemos o movimento de confessarmos o nome dele diante dos homens. Aqui na terra nós não nos envergonhamos dele, nós não demos as costas para a mensagem dele e nós não desprezamos a solução da cruz. Essa é a notícia mais maravilhosa de tudo que foi falado aqui desde quinta-feira. Não tem nada mais confortador, nada mais belo, nada mais doce, nada mais aconchegante do que ouvir da boca do próprio Jesus Cristo que Ele está disposto a nos acompanhar na entrada dos céus. Eu quero concluir a nossa série falando primeiramente a você que talvez recebeu esse convite, você que entrou aqui sem ter muito conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, que entrou aqui sem conhecer esse plano, e talvez você deu aquele primeiro passo, você já chegou à conclusão de que você tem um problema com Deus. Você consegue reconhecer isso, porque você olha para as páginas desse livro, compara com a sua vida e diz assim: estou muito longe desse nível, eu tenho um problema grande com Deus, mas talvez parou por aí, você não deu os demais passos. E eu pergunto, você quer viver essa realidade? Você quer caminhar um pouco mais? Você está disposto a se arrepender a partir de hoje, a abraçar a obra de Cristo na cruz, a confessá-lo publicamente diante de todas as pessoas?
Você quer fazer parte dessa instituição? Não desse grupo aqui, mas da Igreja Universal, a maior instituição de todos os tempos, a maior religião de todos os tempos, que há quase 2000 anos continua de pé, por mais que está sendo perseguida, por mais que está sofrendo ataques para ser silenciada. Você quer fazer parte desse grupo? Você quer entrar na família de Deus? Você quer ter acesso ao perdão dos seus pecados hoje? Se existir pessoas dizendo nesse momento sim para esse convite, nós queríamos que você compartilhasse conosco essa notícia, porque esse é o grande propósito da nossa existência. Trabalhar com a continuidade da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo aqui na terra, conduzindo pecadores perdidos e condenados à eternidade, a terem as suas dívidas quitadas, completamente quitada com Deus. Caso você tenha algum tipo de dúvida, caso você queira conversar mais sobre o assunto, como eu sempre digo nas conclusões, meu próximo compromisso é só amanhã às 8. Então nós temos bastante tempo para conversar e talvez ajudar você a ter um conhecimento mais completo. Falando com você agora que já é um cristão, você que faz parte dessa igreja, essa série despertou o seu coração, aqueceu o seu coração, colocou no seu coração um desejo de levar esse trabalho adiante, de não permitir que essa igreja morra. Você está sentindo isso? Você deseja fazer parte desse movimento? Se você está dizendo um sim, não se esqueça. Não se esqueça da onisciência de Deus. Não se esqueça de vigilar, fique atento aos perigos. Não se esqueça de cuidar dos fracos, aqueles que tropeçaram, que foram surpreendidos por algum tipo de pecado, ou aqueles que não têm tanto conhecimento como você tem. Não se esqueça da sinceridade. Você precisa servir, você precisa fazer certo, mas você precisa fazer com as motivações corretas também. Não se esqueça da palavra. Só ela transforma, só ela salva, só ela nutre, só ela alimenta. Não se esqueça de que Deus é justo e que Ele trata o nosso pecado porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele quer o nosso bem. Então, pense nisso antes de falhar, antes de pecar. E pense nisso também depois que pecar, para que você não vá embora indignado, revoltado com Deus. Está no contrato. Ele deixou claro que seria assim. Quando nós falharmos, Ele vai nos trazer para perto através da sua vara. Não se esqueça da eternidade. Como vimos de manhã, viva com os pés no chão, mas com a mente nos céus. Não invista todo o seu esforço, não invista todos os seus recursos, todo o seu intelecto, todo o seu tempo só em coisas terrenas. Trabalhe para o futuro, trabalhe para a eternidade. E por favor, não se esqueçam de apresentar a mensagem de salvação que passa pela cruz, que passa pelo reconhecimento, que passa pelo arrependimento, que passa pela fé e que passa pela confissão de Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero agradecer a companhia dos irmãos. Nós caminhamos muito juntos e alguns rostos que estão aqui nos acompanharam desde o primeiro momento. Que Deus recompense o seu esforço. Eu sei que alguns dos irmãos estão aqui doentes, enfermos, gripados. Alguns não conseguiram estar desde o primeiro momento, mas se esforçaram. Estão aqui hoje, estiveram de manhã. Deus irá recompensar isso. E que você seja um agente, um promotor de tudo isso que nós falamos aqui. Para que essa igreja, até que Cristo venha, jamais feche aquelas portas. Amém? Amém. Obrigado pelo convite e pela atenção de todos.